Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Deixa eu achar o Padre Rafael aqui, a gente já vai continuar aqui. Conseguindo me ver bem, ouvir bem? Como que tá para vocês agora o sinal da internet? Padre, tá me ouvindo? Melhorou, será? Pessoal, estão vendo a gente, tanto a mim quanto o Padre? Dá um ok aí para nós, para a gente ver que vocês estão ouvindo, que estabilizou a imagem e o áudio, né? Parece que sim, Padre, parece que sim. Parece que Bem, então nós estabilizou. estamos falando das armas espirituais, né? Já falamos aí da autotranscendência, do autodistanciamento, da liberdade, né? E nós temos outras armas aqui para apresentar para vocês. Então, assim, o que são essas armas espirituais, né? De repente, se alguém está entrando agora, essas armas espirituais são aquelas forças, aqueles recursos que nós temos como pessoa para poder enfrentar as adversidades da vida, os problemas do dia a dia e poder nos posicionar, né, diante da nossa vida e da nossa existência. Então, assim, são recursos humanos que nós temos, que eu tenho, que o padre tem e que vocês têm, né? Todos vocês que estão aqui conosco, todas as pessoas humanas, nós temos esses recursos. Então, assim, vamos continuar aqui. Um outro recurso que nós temos, né, uma outra força que nós temos, é a nossa motivação como pessoa humana, né? Nós somos movidos pela vontade de sentido, né, padre? Então, assim, essa vontade de sentido que nos move, ela também é uma grande força que nós temos, que revela aquilo que é próprio da nossa essência, né? Então, o Viktor Frankl, ele diz que o que ele chama de vontade de sentido é aquele esforço mais básico do homem em direção, né? De encontrar propósitos e sentidos. Então, assim, nós podemos ter tudo nessa vida, todas as nossas necessidades realizadas, né, padre? Nós vemos aí no dia a dia quantas pessoas que são bem colocadas no seu trabalho, têm uma vida financeira estável, conseguem realizar sonhos, muitas constituem família, né? Elas têm casa, estudo, e sentem um vazio muito grande. Por quê? Porque nós não somos só feitos de matéria, né? Então, nós buscamos algo a mais que isso. Então, não é só essas coisas que nos preenchem, né? Eu ter uma boa condição financeira, eu ter uma casa para morar, eu ter um bom trabalho, um bom status social, eu ter amigos. Isso não preenche a vida humana, né? Nós precisamos de mais, nós ansiamos por mais. E aí, o que acontece? Todas as vezes que a gente busca essa autorrealização, a gente está frustrando a nossa vontade de sentido, que é aquele movimento próprio, né, da nossa existência. Isso mesmo. Então, Doutora, que ver uma coisa que dói no meu ouvido é quando eu escuto assim: ai, padre, tá chegando o dia de eu não vejo a hora, tá chegando o dia de eu me aposentar, eu não vejo a hora, vou passar o resto da vida com as pernas para cima, vou só ficar, agora não quero mais fazer nada. Isso chega a doer no meu ouvido, porque eu falo assim: meu Deus do céu, isso não vai dar certo, não é verdade? Justamente por causa disso que a senhora está falando, né? Nós temos a impressão, muitas vezes, de que nós somos só seres puramente materiais. Então a pessoa fala assim: nossa, eu casei, eu tive filhos, pronto, acabou. Tá tudo, agora o que eu já tinha que fazer já está feito, não é verdade? E como as pessoas adoecem, principalmente na velhice. Nossa, como tem pessoas, como tem senhores e senhoras doentes mesmo por conta disso, porque se aposentaram e não enxergam mais sentido na vida, porque pensam que acabou. E esse é o problema. E aí eu já falo logo: não, nós vamos nos aposentar para trabalhar mais ainda, para colocar tensão nessa vida. Agora você, diferente antes, quando você trabalhava, talvez tinha que fazer uma coisa determinada. Agora você pode fazer o que você quiser. E agora que nós vamos fazer, agora que nós vamos viver, agora que nós vamos sair de nós mesmos e fazer alguma coisa. Porque se eu não coloco um pouco de tensão na minha vida, se eu não coloco sentido na minha vida, eu fico paralisado, fico estagnado, fico propenso a somente acumular doenças. E é interessante, as pessoas que ficam... isso é científico, né, doutora? As pessoas que ficam paradas na vida, que não fazem nada, elas têm grande probabilidade de adoecimento.
E as pessoas que fazem coisas, né? Eu tenho uma senhora que eu atendo com síndrome do pânico, que eu posso falar dela porque ela não tem problema, ela permite. Então ela diz assim, olha, padre, porque ela tem assim, é bem aguda, ela tem medo de tudo, né? Tem medo de todas as coisas e assim, ela sofre muito com isso, sabe? E ela diz assim, padre, o que me mantém viva é que quando no meu coração eu sinto que eu tenho que ajudar alguma pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu me envolvo naquela situação. Eu até esqueço as coisas que eu tenho, na verdade, o Padre Léo que dizia. Às vezes a pessoa está com uma dor no dedão, aí depois dá uma dor de dente, aí ela já esquece da dor, que tinha dor, nem lembra mais que tinha dor no dedão, porque a dor de dente é maior. Na verdade, então quando eu coloco sentido na minha vida, quando eu busco algo, e eu não fico parado na vida, que de água parada só o mosquito da dengue mesmo que gosta, na verdade. Então, quando eu coloco minha vida quando eu motivo a minha vida, né? Muito mais do que ter algo, né? Assim, ter estrutura para viver, a gente precisa de um motivo para viver. Quando nós temos um motivo para viver, uma coisa que fala assim, vale a pena viver, todo o resto fica fácil de ser enfrentado, porque isso me motiva, que é justamente isso que o Viktor Frankl chama de vontade de sentido, né? Então nós temos uma vontade que é para além dessas coisas, e eu preciso buscar isso. Eu preciso viver essa coisa toda. Um dia uma senhora falou assim para mim assim, padre, eu trabalhava, tinha uma posição muito boa na minha empresa, fazia tantas coisas, era tão interessante assim tudo que eu fazia, só que hoje que eu cuido da minha mãe, parece que eu me sinto muito melhor, mais preenchida, porque aquilo que eu fazia, não me preenchia. Era a questão justamente essa questão, do ter um motivo na vida, de ter um porquê. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, diz Nietzsche e diz Viktor Frankl. Então é essa situação, quando eu tenho um porquê, um pra quê, então as coisas ganha sentido, meu coração se motiva, minha vida começa a ter dinâmica, né? Eu começo a entrar. Por isso essa arma é uma arma muito importante, a arma do sentido a arma do sentido vence todo vazio, vence toda tristeza, vence qualquer situação deprimente. A arma do sentido é capaz de fazer com que a nossa vida tenha realmente paz interior, consciência tranquila. E isso que é importante, porque paz interior e consciência tranquila são sentimentos de felicidade. Nós confundimos felicidade com prazer, né, doutora? A gente sente prazer nas coisas, a gente pensa assim, olha, é isso que é o sentimento da felicidade. E aí o prazer passa, acabou a felicidade. Agora, quando nós temos boa consciência, quando nós temos paz, isso ninguém rouba. Isso sim é felicidade verdadeira. Isso sim é que faz a vida ser diferente. Não é verdade? Sim, e essa felicidade que vem de você poder se dirigir no sentido, né, padre? Porque às vezes o que acontece? A gente cria atalho, a gente busca a felicidade como um fim em si. E aí o que acontece? A gente não se realiza como pessoa, porque a felicidade, ela surge na nossa vida como efeito, como consequência da realização do sentido, né? E aí a gente começa a criar atalhos para buscar somente a felicidade, e aí com isso a nossa vida ela não é só feita de momentos felizes, né? E tem uma coisa aí que o senhor falou, né? Esse exemplo que o senhor deu dessa pessoa que parou de trabalhar para cuidar da mãe. Então, nem tudo que a gente faz nessa vida é prazeroso. E a gente consegue, muitas vezes, encontrar sentido em coisas que não são agradáveis de fazer, mas que preenchem a nossa vida. Por quê? Porque eu estou cumprindo aquilo que é a minha missão, que é o meu dever. Nós temos um dever aqui nesse mundo, né? Nós temos que cumpri-lo. Então, assim, é possível encontrar sentido também em coisas que não são agradáveis. Então, é muito importante a gente não focar somente na busca dessa felicidade por si só, né? Porque senão a gente vai ficar vazio. Então, assim, a gente precisa sempre buscar
a realização do sentido. E isso vai nos fortalecer, né? Essa é uma arma que nos fortalece. Por quê? Porque ela nos coloca de encontro com aquilo que é próprio da nossa essência. Se a gente começa a buscar só alegria, felicidade, a realização, as nossas necessidades, né? A gente se volta para a gente mesmo. E aí a gente vai viver uma vida egoísta, uma vida fechada. E o ser humano não é para viver fechado, né? Nós somos pessoas abertas, a gente está no mundo. No mundo tem pessoas, tem situações que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa viver. Então, assim, a gente precisa sempre caminhar na direção do sentido. E tem uma coisa, nem sempre a gente vai ver o sentido das coisas. E não é porque a gente não enxerga que deixa de existir, tá? Então, assim, a gente precisa seguir caminhando, porque o sentido ele sempre existe, mesmo quando a gente não consegue perceber, tá? Então a gente não pode perder essa esperança também, né, padre? De caminhar aí Sim. na direção do sentido. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, sabe, doutora, padre, mas onde é que está esse sentido que o senhor tanto fala e eu não consigo ver? É aquela questão da cegueira espiritual, que no comecinho a senhora estava falando, da questão da cegueira espiritual, né? É justamente porque eu ainda penso que o sentido, ele depende daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. E aí eu falo assim, olha, é porque o sentido, ele não está em você, não está em nós. O sentido, ele está fora de nós. Então aí eu preciso, então, tirar o olho de dentro de mim e colocar o olho para fora. Vitor Franco tem uma coisa fantástica, né? Ele diz assim, olha, quando é que o nosso olho, a visão, né, é uma coisa fantástica. Quando é que o olho está doente? Quando eu começo a enxergar ele mesmo. Ele está falando da catarata, né? Porque a catarata vai crescendo na película, vai tampando o olho. E aí, de repente, você está enxergando o olho. Aí você não consegue enxergar as coisas que estão fora. E aí isso significa o quê? Que eu estou doente. Aí ele diz assim, você remove a catarata para olhar o que está fora. Então o olho está são de novo, né? Ele usa esse exemplo para falar de nós. Quando nós olhamos para nós mesmos e só ficamos presos naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, isso que é importante e tudo mais, eu não encontro sentido mesmo. O sentido é começar a olhar para fora. De repente tem uma pessoa para ser cuidada, para ser amada. De repente tem uma pessoa para ser, para fazer parte da minha história, da minha vida e que eu nem percebo. De repente tem uma obra a ser feita que está do meu lado e eu não percebo. Eu não consigo colocar minhas forças em outras coisas se não são em mim mesmo. E esse é o grande problema, né? Então essa coisa do sentido, eu só encontro sentido quando eu olho para fora de mim mesmo. O sentido está fora, ele não está dentro, ele está fora. E aí eu procuro algo, né, para fazer. Eu tenho uma senhora que eu já acompanho há alguns anos, e um dia eu conversei com ela sobre isso. E eu falava para ela assim, olha, a senhora precisa buscar fora de si. É que a senhora está muito parada no que a senhora sente, no que a senhora pensa, Começa a acolher o que os outros pensam. Começa a perceber o que os outros sentem. Começa a fazer... Aí um dia, aí ela me ligou e falou assim, padre, eu levei tanto a sério a coisa do senhor de olhar para fora, que eu arranjei até o marido agora. Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido as coisas que estavam ao meu redor, então agora estou muito bem, estou muito feliz. Estou muito alegre. Então é essa coisa, né? O sentido é quando nós olhamos para fora de nós. Quando nós percebemos que em volta de nós existem possibilidades, situações. Eu acho fantástico, doutora, uma pessoa que é capaz de olhar uma coisa que ninguém dá nada para aquilo. E ele olha para aquilo com um olhar infinito. E ele transforma aquilo numa coisa fantástica, numa situação fantástica, né? Às vezes tem pessoas que são assim, né? Às vezes está um clima pesado, tem um grupo de pessoas, aí está um clima pesado. Uma pessoa que é espiritual, ela olha além daquilo, então ela chega naquele grupo e aí ela começa a dar um rumo diferente para as coisas. De repente, aquele grupo que estava um clima pesado se torna um clima leve, as pessoas estão dando risada, as pessoas estão vivendo de forma diferente. Então isso é sentido.
né? E os sentidos são vários, não existe um sentido na nossa vida, né? Existem várias coisas que estão fora de nós e que podem ser sentido, se tornar sentido na nossa vida. Então, sentido não é uma coisa, não, existem várias situações, várias pessoas que podem ser amadas, várias coisas que podem contribuir na nossa vida e dar sentido à nossa vida. Basta com que nós tenhamos esse olhar para fora de nós e percebemos que as coisas podem ser feitas diferentes, elas podem ser mudadas. Acho que essa arma do sentido, ela é fantástica, né? Buscar o sentido da vida, sair de si, olhar para fora de si. Sim. E quando a gente faz isso, padre, a gente já se encontra com uma outra arma, né? Que é a criatividade. O senhor falou que quando a gente sai de nós mesmos, a gente consegue perceber o outro, né? A necessidade, uma pessoa que a gente pode amar, é um relacionamento que a gente pode construir, como essa senhora que o senhor colocou, né? Que descobriu, se abriu para o mundo ele está cheio de possibilidades. Só que às vezes a gente fica tão fechado em nós mesmos que a gente não consegue viver, a gente não consegue experimentar o mundo também, né? Então, assim, a gente tem várias pessoas e várias coisas que a gente pode construir no mundo. E uma das outras armas que nós podemos dizer é a criatividade. A criatividade, ela é uma arma importante também. Por quê? Porque nós somos seres criativos, nós temos esse potencial em nós, né? Então, diante de uma situação que às vezes a gente não vê solução, a gente não sabe o que fazer, às vezes vem uma situação, você fala, não é isso, a gente intui uma situação, uma forma de pensar ou de resolver aquele problema, né, padre? E com isso também a gente consegue se posicionar. Então, a criatividade é uma das armas espirituais que a gente tem. Essa capacidade que a gente tem intuitiva, né, muitas vezes, de encontrar a solução para os problemas e de poder deixar a coisa fluir. Né? A gente não pode muitas vezes deixar a vaidade tomar conta, né? Porque às vezes a gente não quer, a gente fala, mas isso é uma coisa tão pequena, e a gente fala, é insignificante, é muito pequeno isso que eu posso fazer, isso que me veio, né? E eu não posso contribuir, mas não, a gente tem que começar do pequeno. A gente começa das pequenas coisas e com isso as coisas elas vão acontecendo, porque se eu fizer aquilo que é pequeno, mas que eu posso fazer, e se todo mundo colocar o seu pequeno à disposição uns dos outros e à disposição do mundo, a gente vai conseguir fazer uma coisa grande. Então, assim, a gente precisa explorar mais esse nosso potencial criativo no mundo, né? A gente se colocar na situação e deixar a coisa fluir, né? Deixar vir a nossa criatividade à tona e colocar à disposição do mundo e das pessoas, né? É uma arma também, padre, aí a criatividade, né? E é uma oportunidade também, quando a gente cria algo no mundo, ou quando a gente realiza um trabalho, o Dr. Frank fala dos valores, né, padre? Da gente realizar um valor, que seriam os valores criativos também, né? Quando eu crio algo no mundo. Então, eu tenho um talento, eu tenho algo que eu sei fazer e que eu posso colocar à disposição das pessoas. Né? Eu posso transformar a minha realidade. Então, vamos pegar hoje, né, esse período de pandemia. Nós temos tantas incertezas, tantas mudanças, né, tão próximas de nós acontecendo. E, às vezes, a gente, vamos pensar, pode perder o emprego. Mas a gente sabe fazer outra coisa. E aí a gente, eu vou fazer um bolo para vender. Eu vou fazer crochê, né? E aí vai colocar aquilo à disposição, gera uma fonte de renda para a família, né? Para poder ajudar nesse momento que a situação está difícil. Então, assim, nós temos essa condição, né? De nos colocar com criatividade também diante da situação e dos problemas. Né? Porque a gente às vezes pensa em criatividade, a gente pensa em uma apresentação, né, de teatro, a gente pensa em coisas assim engraçadas, e assim, a gente precisa ter o humor também na vida, né, padre? Mas quando eu falo dessa criatividade, é essa capacidade da gente se recriar, da gente olhar para a situação, olhar para o problema e conseguir uma forma de sair dele, criar, né, uma situação, é como se tivesse acendido uma luz. Então, assim, é uma força também que nós temos, né? Uma força espiritual, a criatividade, uma arma que a gente tem também aí a nosso favor, né? É interessante que, e às vezes a criatividade está assim, tá na nossa frente, né? As coisas, e às vezes a gente não se dá conta, né? Eu tenho umas amigas que trabalham, elas são produtoras de shows, né?
Então elas têm uma produtora, fazem show. Chegou a pandemia, então ninguém tá fazendo show, né? Então elas se viram assim numa situação, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer agora, né? E aí um dos namorados delas, né, tinha lá, porque ele fazia sempre para elas antes da pandemia, fazia cookies. E ele fazia porque eles achavam que era muito bom o cookie deles, sabe? Achavam muito bom, achavam muito gostoso e tal. E aí, de repente, chegou a pandemia, e aí eles falaram assim, nossa, então, tem um cookie, e você faz muito bem o cookie, então ensina pra gente fazer. E é interessante que a família inteira faz os cookies, e eles vendem, e deu muito certo, assim, né? Até parece que vai virar uma coisa assim, virou uma coisa assim, que não é só período de pandemia, vai durar para mais tempo, assim, porque deu tão certo, entende? Então essa capacidade, a criatividade é isso, né? A capacidade de pegar as coisas, aquilo que eu estava falando antes, de pegar as coisas que são simples da nossa vida, né? O namorado de uma delas lá simplesmente amava elas, fazendo o cookie para elas, né? E olha que isso acabou se tornando agora um ponto de segurança para eles nesse sentido de pandemia. Então é se reinventar, é não ter a preguiça, não é ter coragem de não ter coragem de não se render, de pensar que eu posso fazer diferente, de ter autoconfiança, de confiar em si mesmo e que as coisas podem dar certo, né? Desenvolver as capacidades que nós temos, assim, de todas as maneiras, e lutar por elas como, porque se são armas é porque tem luta, né? Também não é assim que as coisas se resolvem de uma maneira tão simples, não, precisa de uma luta, não é verdade? E aí se ganha a luta é lutando, não tem jeito, se correr não tem outro jeito, na verdade. Alguém está dizendo aí, ressignificar, é isso mesmo. É dar um outro significado para as coisas, isso é importante. Sim. Para o pessoal que está chegando agora, né? Eu vi que bastante gente entrou agora também nesse segundo momento da nossa live, que nós estamos falando sobre as armas espirituais, né? Porque nós estamos numa luta. E nós estamos numa luta contra aquelas forças que querem tirar de nós aquilo que é especificamente humano, né? Tirar a nossa humanidade. Então a gente está apresentando para vocês algumas armas, né? Algumas forças que nós temos para poder lutar e para poder não permitir que essas forças nos sucumbam, né? Nos façam, assim, dissipar no meio do mundo em que nós vivemos. E falamos aí já da autotranscendência, né, Padre? Do autodistanciamento, da liberdade, da vontade. Falamos da vontade de sentido, né? Falamos da criatividade também. E uma outra arma importante que nós temos é a religiosidade, né? A religiosidade é uma arma muito importante que nós temos. Se o senhor quiser comentar sobre ela. Dessa arma eu entendo bastante. Olha, às vezes, viver a religiosidade, né, ter uma espiritualidade, isso é tão importante que é a capacidade, porque justamente a religião é aquilo que te faz de uma maneira muito simples e muito de maneira muito direta te faz sair de si mesmo e se encontrar com uma outra pessoa, com alguém, que nesse caso é Deus, que nós falamos de Deus. Ter uma religião é essa capacidade de eu me curvar, de me dobrar, de dobrar os meus joelhos, de olhar para além, de olhar para o infinito e falar assim, existe algo maior do que tudo isso que eu estou vivendo agora nesse momento. Então essa capacidade de crer, essa capacidade de olhar para o infinito e dizer assim, é ali, é por ali que vai a minha vida, é por aqui. Então eu me dobro e falo assim, não, eu não sou dono de tudo. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono das coisas, eu na verdade me rendo a quem é o dono de tudo. E aí quando eu faço isso, eu ativo em mim uma coisa que se chama humildade, né? Porque viver a religiosidade é viver a humildade.
de saber reconhecer que nesse mundo há muito mais do que eu. Há outras pessoas, há um Deus, há um mundo, há uma vida que está para além de mim mesmo. Então, quando eu olho para isso, quando eu tenho a capacidade de fazer isso, eu saio de mim mesmo. E aí vivo isso numa dimensão tão bonita, né, de amor mesmo. E aí eu começo a me relacionar com esse Deus. E aí eu falo que Deus me ama. E aí nós sabemos, né, que existe uma pesquisa que eu acho muito interessante sobre a confissão. Então, nos Estados Unidos pegaram pessoas que foram se confessar e colocaram aqueles aparelhos na cabeça, lá, aquelas coisas lá para fazer. É uma pesquisa bem científica mesmo, né? Bem criteriosa, né? E aí elas percebiam que as pessoas antes da confissão, elas tinham na cabeça, percebi muitas manchas, uma coisa muito nebulosa assim no cérebro e tudo mais. E aí, quando elas saíam da confissão, tudo aquilo estava dissipado, estava desmanchado, aquilo não tinha mais, era como se você visse pontos brilhantes no cérebro da pessoa que saiu da confissão. Isso é um estudo muito interessante, feito nos Estados Unidos, que justamente é feito na confissão, mas que indica que a religiosidade é uma arma muito importante para que nós vençamos os nossos próprios desafios. A dor, a culpa, a situação da morte. Quantas pessoas têm pavor diante da morte? Diante diante da realidade, se assombram, né? Da realidade de repente, deixar de existir assim, materialmente, assim como nós estamos hoje. Como isso apavora. E aí quem tem uma religiosidade é capaz de olhar para isso e dizer assim: isso é só um momento pelo qual eu tenho que passar para eu ser melhor ainda do que eu sou hoje. Então essa capacidade é impressionante. E aí quando as pessoas vivem isso, aliás, nós sabemos que existem pesquisas científicas que dizem que pessoas que têm religião se recuperam muito mais rápido nos pós-operatórios. Pessoas que têm religião, elas conseguem se curar muito mais rápido de doenças, né? Pessoas que têm religião conseguem efetivamente perdoar e serem perdoadas efetivamente. Pessoas que têm religião conseguem viver com alegria mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, mesmo em situações limites da vida, ela consegue viver com alegria diante daquelas situações, e o que geralmente não se encontram em pessoas que não são religiosas. E isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas científicas, a gente pode pesquisar, pode até colocar. Aliás, doutora, uma coisa muito interessante é o seguinte: há muitos anos, isso pode procurar na internet, né? Se fazem pesquisas, qual é a profissão que faz as pessoas mais felizes? Você já viu essas pesquisas, doutora? Não sei se você já viu. Sabe quem sempre ganha em primeiro lugar nessas pesquisas? Quem são as pessoas mais felizes? Os padres. Ah, que alegria! Eu fico feliz, então, se são os padres. E justamente, e por que os religiosos ficam em primeiro lugar nessa pesquisa? Porque justamente porque eles percebem que mesmo na adversidade, os padres, as freiras conseguem ser felizes, mesmo diante dos problemas. É interessante, já há alguns anos eles repetem as pesquisas e os religiosos acabam ficando em primeiro lugar nessa pesquisa. Que bom, a gente fica feliz, não é verdade? Porque está realizando uma vocação, né, padre? Está realizando uma vocação, está respondendo à vida, né? Aquilo que a vida espera de vocês. Então, assim, isso realiza, né? A realização dessa vocação traz essa felicidade. Eu tenho uma frase que o Viktor Frankl diz sobre a religiosidade, que ele fala assim, que quando a pessoa tem os pés fincados no solo firme da crença religiosa, então é legítimo, né, a gente apoiar essas convicções religiosas. A gente não pode negar os efeitos terapêuticos desse recurso espiritual, né? Então é uma arma espiritual poderosíssima a religiosidade,
que é essa relação que a gente estabelece com Deus, né? Então, é isso mesmo. Essas pesquisas que o senhor falou, eu fiz uma live com a doutora Elizabeth Kipman, e ela é médica, né? E ela falou um pouco também sobre algumas experiências, tem até, tá no meu IGTV, né? Depois, se o pessoal quiser assistir, ela falou sobre algumas experiências também como médica e como que ela vê essa questão da espiritualidade e da religiosidade nesse processo de cura. Foi muito interessante. E nós Que vemos bom. isso, né? E o próprio Viktor Frankl diz isso para nós, que não se pode negar os efeitos terapêuticos desse recurso espiritual, que é a religiosidade, né? Que é aquela pessoa que tem os pés no solo firme da crença religiosa. Então, assim, se nós temos essa religiosidade, e aí fica uma coisa importante, né, padre? Porque a religiosidade, ela existe, mas para eu ser uma pessoa religiosa, eu preciso me decidir por Deus. Mais uma vez entra a questão da liberdade, né? Aquela outra arma, nós falamos da liberdade como uma arma, e a gente vê que elas são interligadas, né? A gente precisa compreender e a gente vai precisando de todas essas armas, né? Eu não consigo sair só com uma para minha batalha, eu preciso também das outras, né? De eu poder me decidir por Deus, me decidir por essa relação com Deus, para poder, né, usar essa arma na potência que ela tem, né? Vamos dizer assim, né? Numa linguagem de guerra aí, que a gente possa usar. Então, a religiosidade é uma grande arma também que nós temos. Isso. Doutora, eu posso colocar, talvez acho que seja a última arma, porque a gente já está há algum tempo, mas eu posso colocar Sim, uma arma aqui que eu acho muito importante, é a arma do humor. olha só. Cada dia mais eu tenho me convencido de que para nesses tempos, e principalmente no tempo nos tempos de pandemia, o humor, a alegria, ela é uma arma muito importante para nós vivermos, né? Eu lembro muito aquela passagem do Viktor Frankl, onde está ele com mais dois amigos, salvo engano, acho que são dois, no campo de concentração, couro e osso, com fome, no gelo, que se tornariam covas, que talvez eles mesmos poderiam ser enterrados ali naquelas covas, né? E aí naquela situação dramática de vida, porque os guardas estão os obrigando a mesmo com fome a abrir, a cavar, né? E é um terreno de pedreira, pedregoso, né? Pelo que se conta, né? Nos campos de concentração de Auschwitz. Então eles estão obrigando eles a cavarem aquilo. E aí o Viktor Frankl diz que ele conta uma piada. E aí eles começam a rir daquela piada. E aí ele fala assim, nossa, mas como é que pode contar piada numa situação como essa? E aí ele diz que foi o humor que fez eles sobreviverem àquela situação, que era uma situação desumana e terrível. Então ele diz assim que o humor é uma arma muito importante na vida, né? Como pesa a vida quando nós não somos capazes de dar risada, de autodramatizar a nós Sim, mesmos, né? Às vezes eu faço isso, sabe, doutora? Eu às vezes quando faço alguma coisa errada, assim, eu não fico assim somente pensando assim, não devia ter feito, não sei o quê, não sei o quê. Eu autodramatizo a situação. Então eu fico dando risada dos meus erros. E aí quando a gente aprende a dar risada dos nossos erros, né? As coisas ficam tão mais leves na vida, as coisas ficam aí eu faço piada com aquilo que eu fiz de errado, e aí quando você faz piada, você dá risada com isso, então a vida se torna aí não tem tanto peso, né? Aí as coisas se tornam mais leves. Em sim, tempos de pandemia, onde as coisas parecem se tornar tão pesadas, né? A gente tem medo, a gente tem insegurança, né? Talvez essa seria uma arma, né? Fazer coisas sim, que nos deixam, que nos fazem rir, que nos fazem dar risada, e principalmente de nós mesmos. Eu acho que não ficar rindo dos outros, porque isso é deboche. Também ser debochado demais é um perigo. Mas rir de si mesmo. Rir de si mesmo sim, é importantíssimo para nosso amadurecimento, para nosso amadurecimento humano, espiritual,
para nós ficarmos em paz conosco mesmo. É muito importante. Rir de si mesmo faz a gente enfrentar as situações com mais leveza, com mais tranquilidade. Sim, muito bom essa arma do humor, viu, padre? Gostei muito. E o pessoal está colocando aqui, até que escreveram aqui que a resiliência, né, é uma arma também. E nós queremos dizer que sim, né? Viktor Frankl, ele fala da força de resistência do espírito, que é essa resiliência humana, né? Que é uma grande força que nós temos. Então, assim, Viktor Frankl, na experiência do campo de concentração, com toda essa dificuldade que ele enfrentou, né, na vida dele, então ele conheceu bem de perto, né, a liberdade e a força do homem, né? Ele sabia, ele experimentou na vida, com a vida dele, que nós temos essa capacidade e essa força, né? Então, assim, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades, as adversidades e sair mais forte para a vida. O que acontece? A gente precisa enfrentar o sofrimento, né? Quando a gente olha para a nossa vida e quando a gente fala de resiliência, a gente precisa, a primeira coisa que a gente tem que ter essa disposição, essa coragem de sofrer, né? Viktor Frankl, ele fala dessa coragem de sofrer. Por que essa coragem de sofrer? Porque ninguém ensina a gente a sofrer na vida, né, padre? A gente só aprende a sofrer sofrendo. Então, quando a gente passa por essas experiências de dor, a gente vai se tornando mais forte, a gente vai amadurecendo, e aí o sofrimento vem de novo, porque ele não deixa de vir, padre, né? Ele vem de novo, a gente enfrenta de novo e se torna mais forte. Aí a hora que ele vem de novo, a gente fala, mas já tô cansada, não quero mais sofrimento na minha vida, vou desistir de tudo. Não, se você faz isso, você não tá lutando, você é um lutador, você é um guerreiro. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para o sofrimento, se ele vier, e você vai enfrentar de novo. E aí a gente vai se fortalecendo. E aí a gente vai ficando mais forte para a vida. Então nós vamos nos tornando uma pessoa resiliente, né? Viktor Frankl chama essa capacidade de força de resistência do espírito. É essa fortaleza que nós temos para enfrentar as dificuldades da vida, né? Da gente poder passar por um problema e não se sucumbir nesse problema, da gente poder enfrentar e ainda se fortalecer com ele, né? Então essa é uma arma também muito especial que nós temos e que nós precisamos fazer uso dela todos os dias, né? Porque em todos os momentos do nosso dia nós temos assim, quantas dificuldades nós enfrentamos em um dia de vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então são muitas as dificuldades, são muitos os desafios da vida e a gente não pode se deixar sucumbir, né? Viktor Frankl, ele fala que as vulnerabilidades da vida, elas estão na nossa dimensão biopsíquica, mas a resiliência, né, essa capacidade, essa força de resistência do espírito, ela vem da nossa dimensão espiritual. Então é uma grande arma que nós temos para enfrentar e para poder lutar e para vencer, né, na nossa história, para poder vencer a nós mesmos muitas vezes, né, padre? Porque às vezes a nossa luta não é só contra o mundo, contra as pessoas. Às vezes a nossa luta é contra as nossas tendências, contra as nossas fraquezas e dificuldades. Então, assim, nós temos que contar com essa arma todos os dias, né? Isso mesmo. A força de resistência do espírito que o Viktor Frankl fala, eu costumo brincar que é ser bambu, né? Então, o bambu, diante da tempestade, ele enverga, mas não quebra, na verdade. Então, a gente também. Como ser humanos, o negócio, às vezes, vai se tornar muito intenso, muito difícil, muito complicado. Mas pode confiar que não vai quebrar. Que o sofrimento, na verdade, é interessante, né? Como perceber que o sofrimento é uma coisa que me fortalece, que me torna melhor quando eu saio daquela... Qual que é o problema do sofrimento? O problema do sofrimento humano é que a gente olha para ele e a gente não sabe o que vem depois dele. Geralmente o que vem depois dele é uma coisa muito boa, mas a gente só sabe o que vem depois quando a gente enfrenta ele, passa por ele, aí a gente olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui foi muito importante para nossa vida. Esse é o problema do sofrimento humano, né? Mas ele é essencialmente positivo quando eu aprendo a viver, aprendo a lutar com ele, aprendo a viver com ele. E a força de resistência do espírito é justamente essa capacidade de dizer assim, olha, tá doendo.
olha, não estou aguentando, parece que eu não vou aguentar. O que é a resistência do espírito? É o espírito dizendo assim: você é mais do que essa dor. Tá doendo e você vai aguentar. E você aguenta. E você consegue. Você é melhor do que isso. Você vai. E aí você vai. E aí você vive isso e você vai percebendo que realmente é verdade. Tá doendo, mas eu consigo viver essa dor. Geralmente eu uso isso muito, a força de resistência do espírito, com os jovens que vivem as primeiras paixões, paixonites, porque você sabe, Platão dizia que a paixão é um estado de demência temporário, né? E é verdade, todo mundo que já viveu sabe disso. E às vezes quando vive a primeira paixão, digamos assim, às vezes e não dá certo, às vezes a pessoa é abandonada e está apaixonada, isso dói muito, não é verdade? Isso dói muito. E Sim. principalmente para jovens, quem está começando a vida, fica muito perdido quando tem uma paixão frustrada, quando as expectativas não são atendidas, né? Então eu uso disso. Olha, agora, filho, filha, você não está enxergando, você só está enxergando a dor, porque é dolorido. Mas você fica firme e vence, vai deixa doer o tanto que tem que doer. Agora isso é importante. E fica firme. Depois, daqui a um tempo, você vai voltar aqui e falar assim: padre, doeu, mas eu estou de pé. É isso mesmo. E aí, depois, quando vir outra paixão na vida, porque elas virão na vida, você vai ver que aí, agora já, agora já sei como é que faz. Agora já doeu o suficiente. Agora eu já sei como é que lida com essas situações, né? Então, assim, o espírito, ele é livre. O espírito, é a força que nos faz ir além daquilo que nós pensamos que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Não, eu vou conseguir sim. Com certeza eu vou dar conta de vencer essa situação. Eu ainda Sim. queria só contar uma experiência de uma situação que eu atendi. Um dia chegou uma senhora muito deprimida, muito triste, muito para baixo com as situações da vida que ela estava e, e ela não entendia, que ela falava: padre, eu não entendo porque eu sou assim, eu não consigo entender. Eu sempre sou a triste da família, eu sempre penso negativo, eu sempre tenho medo das coisas, tenho medo de tudo. E eu não sei, é simplesmente assim, eu não tenho depressão. O médico disse que eu não tenho depressão, o que eu tenho é uma negatividade na vida. E aí isso é muito interessante, porque aí nós fomos fazer uma investigação básica na vida dela, assim, né? Fui ajudando, assim. Então, aí ela descobriu com o pai que quando ela era pequena, muito pequena, o que tinha acontecido na casa dela? Ela foi brincar com uma amiguinha, e agora eu não me lembro a idade, mas eu lembro que era assim, era uma idade muito, acho que era 6 anos, elas eram muito pequenininhas. O que aconteceu? Elas brincaram com a arma do pai e houve um disparo. E a amiguinha faleceu nesse disparo. E ela não entendeu nada do que tinha acontecido na época, mas é interessante que depois disso, a vida dela não tinha. A vida dela era somente uma tristeza. E quando ela ficou sabendo disso, e que as coisas vieram à memória dela, que foram fazendo sentido para a vida dela, ela disse assim: meu Deus. Aí ela ficou mais desesperada ainda, porque ela pensou assim: meu Deus, eu nem sabia disso, porque os pais acabaram escondendo, acabaram não contando para ela isso que tinha acontecido. Então ela disse assim: meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com isso agora? E aí eu disse para ela assim: então, é agora que começa a força de resistência do espírito. Então, você precisa agora pegar tudo isso que Deus te deu, que é essa história que você tem. E agora você precisa olhar para a sua história e dizer assim que você aceita, que você ama essa história e bora para frente. Agora nós vamos viver não mais como alguém que se envolveu num acidente quando era criança. Agora nós vamos perceber que a culpa não foi sua. E essa culpa vai sair das suas costas e você vai viver, vamos viver para frente. É muito interessante como ela está hoje, assim, como eu conheci como ela está hoje. Hoje ela pintou o cabelo de vermelho, ela é toda, sabe assim, você vê ela toda com as unhas pintadas, então assim, sempre muito extrovertida, dando risada. Então acabou aquela pessoa triste, porque ela falou assim, porque ela foi capaz de pegar todo esse sofrimento
e transformarei em minha alegria. Né? Como diz o salmista, se à tarde vem o pranto visitar, de manhã vos vem saudar a alegria. Então, quando a gente é capaz de pegar tudo o que nos feriu, tudo que nos magoou, tudo que nos causou dor, o que nos causou ressentimento, se nós somos capazes de pegar tudo isso e transformar pela força mesma do sofrimento, então aí eu me torno mais forte, mais feliz, até mais bonito, doutora, a gente se torna até mais bonito, sabia? Sim. Ai, padre, que gostoso falar sobre essas questões, né? São questões muito humanas, são coisas que faz parte da nossa vida, né? Sim. O Henderson, ele está perguntando aqui para nós se a gente poderia associar o dom da fortaleza, né? Eu acho que sim, a gente pode associar sim, porque se a gente, quando a gente vive, né, a fortaleza, quando a gente busca a virtude da fortaleza, então nós estamos exercitando isso todos os dias, né? E aí a gente vai se tornando uma pessoa forte. Então a gente também a gente usa, né, dessa arma no nosso dia a dia. E com isso a gente amadurece, né? A gente amadurece a nossa personalidade, a gente vai ficando resiliente, a gente consegue transformar a dor, né, num triunfo, como o padre deu esse exemplo aí para nós, e a gente também fica uma pessoa virtuosa, né? Com certeza a gente adquire aí a virtude da fortaleza, experimentando o sofrimento, né, padre? Sim. Sim. O dom da fortaleza, objetivamente, é ser forte diante do sofrimento. Ser forte diante das adversidades. É isso que está na Bíblia, né? O dom da fortaleza é isso. É a capacidade de suportar, de superar, de crescer, de se educar em cima do sofrimento. Objetivamente, é o dom da fortaleza. Sim. Padre, tem mais uma coisa, o pessoal tá resiliente, né, padre? O pessoal não desistiu da gente, a gente começou de novo, a gente recomeçou e o pessoal tá aqui, ó, mas nós já estamos acabando, pessoal, tá bom? Nós já estamos terminando. A última coisa que eu queria falar com vocês, né, é sobre a questão da gente corrigir a nossa expectativa, né, padre? Isso também é uma coisa que a gente pode usar como uma arma espiritual. Corrigir a nossa expectativa, a nossa atitude e a nossa atenção. Quando a gente fala de expectativa, é aquilo que é o que vem do mundo para nós, né? Nós esperamos muita coisa do mundo, nós esperamos muita coisa das pessoas, e aí a gente acaba muitas vezes decepcionando, se frustrando e sofrendo com essas expectativas que a gente gera, né, do mundo. Quando a gente fala de atitude, nós estamos falando aquilo que sai de nós para o mundo, né? Então é a forma como eu me posiciono no mundo. Então, também é uma coisa que a gente precisa ter atenção. E a atenção seria o quê? É aquela relação, é o espaço que eu ocupo no mundo. Né? Elizabeth Lucas que traz isso no livro A Força de Resistência do Espírito, A Força Desafiadora do Espírito. Esse livro aqui, Logoterapia, Força Desafiadora do Espírito. E ela fala que às vezes na vida a gente precisa corrigir, né, a nossa expectativa e a nossa atitude diante do mundo. E como a gente se coloca diante do mundo. Por quê? Porque nós estamos no mundo, nós temos uma circunstância aqui que nos rodeia, né? Nós estamos aqui, fazemos parte de um mundo real, há uma realidade em torno da nossa vida. Então a gente precisa estar inserido nessa realidade do mundo. E aí com isso, né, não esperar demais e também não dar de menos, né? Às vezes nós não temos as atitudes que precisamos ter, né? Às vezes até nós podemos nos esquecer, né? Como nós falamos da historinha lá do Rei Leão, né? Nós nos esquecemos quem nós somos, mas aí nós precisamos sempre estar assim, nos lembrando de quem nós somos e a forma como nós nos posicionamos no mundo, né, padre? Porque nós temos aqui tantas armas aqui, nós falamos de 9 armas, 9 situações que a gente pode usar e que são forças humanas que nós temos para poder enfrentar e poder nos colocar diante da nossa vida, né? Só que se a gente não tiver uma atitude, se a gente não se decidir por lutar pela vida e por enfrentar os problemas, as armas elas vão continuar à nossa disposição, elas não vão deixar de existir, elas vão continuar ali. A gente pode fazer uso delas ou não,
vai depender da forma como a gente se posiciona, né, padre? É isso mesmo. Acho que isso que você traz de reorientar, né, as expectativas. Assim, ó, as expectativas, porque assim, ó, existem sofrimentos pelos quais nós não temos escolha, nós temos que passar e eles nos fazem crescer. Agora, o problema da expectativa, a Cris está falando aí, expectativas, né, e depois eu sofro com isso. É verdade, mas não é só você não, viu, Cris? É muitos de nós. Nós somos reis e rainhas das expectativas. O problema da expectativa é que ela cria um tipo de sofrimento que não tem, às vezes, não desnecessário, que não precisa, né? Porque ela cria a frustração. Então aí eu idealizo, né? Nossa, vai acontecer desse jeito, isso vai ser assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Construo um mundo, aí quando a coisa acontece efetivamente, aí eu me frustro, porque não foi nada daquilo, né? O melhor mesmo é a gente entrar nas situações sem expectativa nenhuma, não é verdade? A gente entrar lá e falar assim, e meio que se entregar, né? O von Balthasar, que é um grande teólogo, ele fala justamente disso. Que diante da vida, o Kierkegaard, que é um grande filósofo, também fala justamente disso, né? Que diante da vida, a última opção que nós temos é nos entregar à vida e viver a vida. E aí eu não preciso ficar preocupado como as coisas vão acontecer ou como elas vão se dar, e aí ficar me frustrando e vivendo de frustração em cima de frustração, porque eu me entreguei. E quando eu me entrego, as coisas acontecem melhor do que a gente até esperava, né? Porque eu me entrego sem expectativa, né? Mas nos livrarmos das expectativas é uma coisa difícil. Não é simples, não. Porque eu tenho que me educar para não cair nas idealizações, nas expectativas, nas falsas expectativas, né? E aí a expectativa faz a gente ficar sofrendo à toa, sem necessidade. Quem tem muita expectativa procura sofrimento, né? E a gente não precisa procurar sofrimento, porque o sofrimento já faz parte da vida, ele vai vir de uma maneira ou de outra, não precisa procurar, ele já vem mesmo, não é verdade? Então, procurar expectativa é a pior coisa que nós acabamos fazendo, viu? Isso que você trouxe foi realmente muito importante. Cada dia mais eu me convenço disso. Precisamos viver sem expectativas, precisamos nos entregar na vida. Precisamos nos entregar para a vida, para as coisas, né? E aí nós temos aqui um grande professor, né, padre, que nos ensina que a gente precisa dar mais do que receber, né? Eu acho que se a gente se colocar na vida sempre naquela posição de dar mais do que receber, né? A gente acaba superando essa situação, a gente acaba se colocando, né? De uma forma, assim, mais autêntica na situação. Porque nós somos pessoas para o outro, né? Então a gente vai conseguir viver isso quando a gente procurar nos doar mais do que receber mais, né? Eu acho que é isso. Nossa, Você quer falar mais doutora, alguma foi coisa? uma maravilha falar com você. Muito bom. Ah, A eu gente ainda não se agradeço, conhece, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Nós não, nos conhecemos pela internet, né? Isso é foi. muito legal, viu? E foi muito bom falar contigo, foi muito bom viver esse momento. Nós ficamos 2 horas aqui falando, muita gente nos Nossa, já acompanhou. estamos terminando o segundo tempo. É verdade. E foi muito bom, assim, muitas pessoas, não deu para falar com as pessoas, mas muita gente de várias partes do Brasil entraram, nos acompanharam, né? Algumas pessoas ficaram todo o tempo conosco, né? Isso foi muito bom, foi maravilhoso, viu? Olha, Deus abençoe sua vida. Eu admiro muito o seu trabalho, você tem um trabalho maravilhoso, viu? Continue mesmo acreditando, levando às pessoas esse ensinamento que faz com que as pessoas tenham saúde psíquica, tenham saúde espiritual, tenham saúde corporal. Então, parabéns, viu? Continue sempre assim, nesse meio de trabalho Amém, seu. Padre. Amém, que a gente possa permanecer firme na nossa missão, né, Padre? Enfrentando aí as dificuldades do dia a dia, respondendo à vida, né? Eu também estou muito feliz, né, de poder conhecê-lo e de ter
feito essa conversa com o senhor, foi muito importante, aprendi muito. O senhor tem muita experiência, né, de vida, de atender as pessoas. E eu acho que trazer a logoterapia para perto da nossa vida, próximo da nossa realidade, nos ajuda, né, a ser melhores. Né? Eu acho que esse é o objetivo, a gente poder aplicar isso que a gente conhece, isso que a gente estuda na nossa vida. Né? E esse também é o nosso objetivo aqui com o pessoal que participou. Agradeço a presença de todos vocês, né? Eu vi várias irmãs por aqui. Posso me esquecer de alguma, que foram tantos nomes que passou, né? O Padre Ângelo, bênção padre, é o padre da minha paróquia, também estava aqui, o Padre Wesley, né? Vi vários diáconos também, seminaristas, vários amigos. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês e que a gente possa juntos, né, enfrentar aí a nossa vida, nos posicionar. As armas, elas estão postas, né, padre? Elas estão postas. Então, cabe a nós agora, além de nos lembrar, né, quem somos, que a gente possa nos lembrar também das armas que a gente tem, né? Elas estão aqui à nossa disposição, que a gente possa usar e dispor delas com sabedoria, né? Para que a gente possa vencer essa luta. É isso mesmo. Olha, você estava falando das religiosas, tem várias mesmo aí, né? Irmã Penha. Tem uma irmã que chama Irmã Marli. Ela é da Itália, está nos acompanhando da Itália. Olha que legal. E olha que na Itália acho que agora tá 4 ou 5 horas de diferença, viu? E mesmo assim ela acompanhou aqui com a gente a live. Que bom, que legal. Padre, estão perguntando aqui como que faz para conhecer o trabalho do senhor. Nós temos aí 1 minuto e meio para o senhor responder. Tá bom. É só entrar no site do nosso instituto, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, né? Então é www.imsjt.org.br. É a abreviação de Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Tá? Entra lá no site aí ou no meu Instagram, enfim, aí você vai conhecer. No nosso canal do YouTube também, lá tem vários vídeos, dá para conhecer bem a nossa obra, viu? Doutor, eu posso dar a bênção? Com certeza. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos dê uma boa noite de sono e que cada dia mais você seja muito abençoada, viu, doutora? Muito abençoada mesmo. Obrigado, viu? Obrigada, tchau. Obrigada.